Babá desconhecida revela a verdade e surpreende pai milionário com chocante confissão. Clara nunca imaginou que um simples anúncio de emprego mudaria sua vida para sempre. Com apenas 20 e poucos anos e uma voz que fazia o coração vibrar, ela trabalhava em bares e restaurantes, sonhando com grandes palcos e multidões. Mas agora, como babá dos filhos de Ricardo, um multimilionário recluso, ela estava prestes a entrar em um mundo que mais parecia um filme. A mansão enorme, com janelas de vidro que reluziam sob o sol, parecia um castelo de contos de fadas. Até que ela percebeu a solidão que permeava aquele lugar. As crianças, pequenos anjos com sorrisos que podiam iluminar os dias mais escuros, estavam afastadas de tudo. Júlia, a mais velha, costumava se encolher em silêncio, enquanto Mateus corria pelos corredores, fazendo barulho, mas sem nunca realmente brincar com alguém. Clara sentia um aperto no peito ao ver a falta de conexão entre eles e o pai. Ricardo era um homem. Uma noite, enquanto as crianças dormiam, Clara resolveu explorar. Caindo em uma biblioteca imensa, inundada por uma luz suave, ela encontrou fotos empoeiradas de um passado que parecia uma eternidade distante. Ricardo parecia tão feliz, cercado de pessoas que ela não conhecia. Dias depois, a oportunidade de mudar tudo surgiu. Uma gala de caridade estava marcada. Clara decidiu que era a sua chance. Com um vestido azul que moldava seu corpo delicadamente, ela se preparou para sua apresentação. No palco, seu coração pulsava como nunca. A música que escolhera era uma balada sobre amor e perda, uma canção que falava de segredos e redenção. À medida que os acordes preenchiam a sala luxuosa, Clara viu Ricardo sentado à mesa. Um olhar intenso tomou conta de seu rosto. Seus olhos se encheram de lágrimas. A música ressoou como um eco suave de um passado doloroso. Clara pôde sentir a melancolia dele tomando forma. E, sem querer, instigou uma memória adormecida. Ao final da canção, o Sil. Ricardo se levantou. Os rostos ao redor se voltaram para ele em expectativa. O bravo e o vulnerável lado dele se encontraram em um instante. Clara hesitou, mas a urgência a empurrou a revelar uma verdade. Uma ligação que poderia mudar tudo. Seus filhos precisam de você. Você os afasta com seu passado. Disse, aquelas palavras partiam o ar. Todo o glamour da gala, os olhares curiosos, tudo desapareceu. Os murmúrios ao redor se tornaram silêncios inquietantes. Ricardo fechou os olhos, como se estivesse esmagado por um peso insuportável. Clara podia ver a batalha interna que se desenrolava dentro dele. Ela tinha desejado uma família que nunca teve, mas ao expor aquela ferida, Clara percebeu que poderia arriscar tudo. Escuridão e luz, amor e dor estavam entrelaçados como nunca. O que ela não sabia era que sua revelação era apenas o começo. Segredos ainda mais profundos e sombrios estavam por vir, prontos para emergir e exigir um preço pelo que estavam prestes a enfrentar Jun. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ai, me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo.
Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A tensão estava no ar. Clara sentiu seu coração disparar, o silêncio pós-música como um peso esmagador. Ricardo parecia preso na luta interna entre dor e esperança. Mas antes que ele pudesse responder, um grito cortou a sala. Papai! Júlia, a mais velha, havia acordado de seu sono profundo, agora com olhos cheios de lágrimas. O caos rompeu ao redor. As pessoas se viraram. Murmúrios, olhares confusos. A atmosfera que antes parecia mágica agora era um turbilhão de emoções. Júlia! O que aconteceu? Ricardo correu até a filha, a expressão de um pai aflito tomando conta do seu rosto. Clara, paralisada, assistia enquanto o abraço dele se desenrolava. Mas algo estava errado. Júlia estava tremendo, não apenas pelo susto, mas por uma dor que parecia insuportável. Eu vi algo no corredor. Ela soluçava, a voz embargada. Algo escuro. Ricardo se virou, seu olhar sombrio agora tingido de pavor. Clara sentiu um arrepio subir pela espinha. O que você viu, filha? Ele questionou, a urgência em sua voz. O pânico na sala se agravou. A multidão começou a sussurrar. Era uma sombra, um homem ou algo assim. Júlia ainda estava agarrada ao pai, como se o mundo fosse desabar. Ricardo ficou pálido, os olhos se arregalando como se recordasse algo terrível. O ar pesado na sala parecia sufocar todos. Clara, fique com os outros! Ricardo ordenou, mas ela não conseguiu. Um impulso inexplicável a fez se mover em direção a Júlia. O coração pulsando forte. O que estava acontecendo? Mateus, o irmão, apareceu aos prantos. O que está acontecendo, Júlia? Eu tive um pesadelo. Ele se juntou aos outros, inquieto. O caos só aumentava. As pessoas estavam olhando para Ricardo, esperando uma reação, uma explicação. Vamos todos para fora, Ricardo gritou, tentando restaurar a ordem. Mas Clara sabia que ele estava tão perdido quanto todos ali. Esse momento era crucial e ela sentia que estava prestes a descobrir algo muito mais profundo do que qualquer medo infantil. Mas antes que ela pudesse articular pensamentos, uma porta se abriu com um creak sinistro. Uma mulher de cabelos desgrenhados e roupas rasgadas surgiu na entrada. Os olhos desesperados fixos em Ricardo. A sala ficou em silêncio absoluto. Era como se o tempo tivesse parado. Você promete? Ela sussurrou, a voz trêmula e cortante. Era uma estranha, mas Clara podia sentir a conexão. O reconhecimento na expressão de Ricardo queimou como um incêndio. Ele gaguejou, os sentimentos misturados entre raiva e tristeza. À noite, você tinha dito que nunca voltaria. A mulher continuou, mas a tensão estava além da compreensão. Clara não sabia se aquela figura era um fantasma do passado de Ricardo ou uma parte de um mistério que ele havia escondido por anos. A conexão entre eles disfarçava segredos que ameaçavam transbordar. A sala virou um caldeirão de emoções. A mulher tinha um papel crucial, Clara sentiu. Com ela surgiam perguntas que ninguém parecia querer responder. O olhar de Clara trocou com o de Ricardo e naquele instante tudo parecia claro e obscuro ao mesmo tempo. Ela percebia que a verdade que buscava estava além do que poderia imaginar. Quem é você? A pergunta escapuliu dos lábios de Clara. E todos se viraram para a estranha, o ar carregado de tensão. O silêncio foi cortado por um novo grito. Ajude-me!
O que aquela mulher sabia? Que outros segredos estavam prestes a ser revelados? A batalha interna de Ricardo voltava à tona, e Clara percebeu que o que tinha começado como um desejo de conexão agora poderia trazer um colapso que ninguém estava preparado para enfrentar. O que ela não sabia é que essa revelação mudaria a vida de todos, selando o destino de maneira que nem a mais intensa de suas fantasias poderia prever. A sala estava tão silenciosa que se podia ouvir o coração de Clara batendo no seu peito. A mulher estranha, com seu rosto pálido e expressão desesperada, representava uma tempestade de emoções. Cada pessoa ao redor parecia congelada, presa entre o choque e a curiosidade. Clara, a voz de Ricardo, a trouxe de volta à realidade. Ele olhou para a mulher. Os olhos cheios de uma mistura de medo e reconhecimento. O que você está fazendo aqui? As palavras saíram entrecortadas, como se cada sílaba carregasse o. Eu preciso falar com você. É sobre os meninos. A mulher hesitou, oscilando entre se aproximar e recuar. Clara notou os olhos de Júlia se arregalando, cheios de pavor. Eu não posso deixar que eles... Você precisa saber a verdade. Que verdade? Perguntou Ricardo, a voz tremendo. O ar estava pesado, carregado de segredos que pareciam prestes a ser expostos. A tensão podia ser cortada com uma faca. Há algo que você não sabe. Alguém está observando. Cuidado com a sombra! A mulher indicou a entrada da sala com um gesto apressado. O pânico se espalhou pela multidão, como um vírus, e os murmúrios começaram a surgir de todos os lados. O que você sabia? Clara perguntou, à medida que a adrenalina começava a percorrer suas veias. Ela estava ali, sentindo que um abismo se abria sob seus pés. E, de repente, tudo o que parecia certo começou a desmoronar. Ricardo olhou para Clara, os olhos cheios de desespero. Eu não quero que isso chegue a você. Não mais. A verdade pode te machucar, Clara. Mas a mulher interrompeu. A verdade não pode ser escondida para sempre. O passado não morre de verdade, Ricardo. Parem! A voz de Clara irrompeu pela sala. O que está acontecendo aqui? Que passado? Júlia, ainda agarrada ao pai, olhava entre os dois, assustada. Papai, você está nos escondendo algo? Os olhares se encontraram, o de Clara cheio de determinação, o de Ricardo, preço e amor. A mulher envolta em mistério podia ser a chave que ligava passado e presente de uma forma devastadora. E então, como um raio em céu limpo, um grito ecoou pela mansão. Vindo do corredor, o som era cortante e cheio de terror. O eco da voz conhecida chegou como um estampido. Ricardo! Alguém gritou e o rosto de Ricardo empalideceu. Victoria, o que você está fazendo aqui? Ele exclamou, como se essa palavra fosse um infortúnio. A mulher que aparecera antes instantaneamente perdeu a cor, seus olhos redondos como se houvesse visto um fantasma. Clara sentiu o molecular do universo em que vivia se rearranjar. Victoria, a mãe dos filhos de Ricardo, que todos acreditavam ter desaparecido, estava de pé, viva. Uma verdade mais impactante do que todas as palavras que haviam trocadas até aquele momento. Ricardo se dirigiu a Victoria, a expressão confusa e magoada. Eu te procurei por tanto tempo. Você precisa saber. Não fui eu quem desapareceu. Fui levada. Eles me levaram.
O olhar dela se voltou para as crianças, com lágrimas nos olhos. E agora eles têm você e os meninos. A sala ficou em silêncio, quase impossível de acreditar. O passado que todos acreditavam estar enterrado havia voltado, e não era apenas sombra. Clara sentiu seu coração acelerar, enquanto a verdade começava a se desdobrar, bem diante deles, como um pergaminho envelhecido que revelava segredos obscuros. A verdade! Clara sussurrou, sentindo o frio percorrer sua espinha. Que mais vocês não estão contando? Todo olhar se voltou para a mulher, e o peso da revelação iminente era intenso. O que mais aqueles segredos trariam para a mesa? O que mais poderia estar escondido? Clara sentia que estava prestes a entrar em um redemoinho de portas que poderiam não ser fechadas nunca mais. A sala estava em silêncio e todos esperavam a resposta de Vitória. O fogo das emoções estava aceso e Clara sentia o coração acelerar. Ela precisava de respostas e aquele momento era crucial. Que verdade? Perguntou novamente, a frieza da incerteza envolvendo suas palavras. Vitória respirou fundo, os olhos marejados de lágrimas. Não sei por onde começar. O que aconteceu com mim e minhas crianças está além da compreensão. O desespero em sua voz fazia o ambiente ficar ainda mais pesado. Ricardo a encarava, o rosto uma mistura de raiva e dor. Você estava morta, acreditávamos que tinha sido levada. Ele não conseguia entender. Sua mente estava em uma batalha frenética entre a esperança e a desilusão. Levado por quem, papai? O que realmente aconteceu? Júlia interveio, os olhos transbordando confusão. Mateus, apertado contra a mãe, estava em choque. Mas antes que qualquer um pudesse responder, Clara sentiu um estremecimento, como se uma corrente elétrica percorrendo seu corpo. A mulher estranha, cujos olhos nunca deixaram Ricardo, começou a recuar, como se estivesse procurando uma saída. Estou dizendo a verdade! Não só você precisa saber, mas eles também. O homem que levou Vitória ainda está aqui! A revelação bateu como um trovão. Clara se virou buscando no rosto de Ricardo alguma pista, mas ele parecia mais perdido do que nunca. Não pode ser. Ele não pode ainda estar vivo. O temor na voz dele era palpável, cada palavra pesando como chumbo. Por que você não fez nada antes? Clara questionou, a voz convulsa de indignação. O que mais você esconde? Não era simples. Eu não sabia como. Ricardo começou, mas a urgência tomava conta do ambiente. O alvoroço crescia. Os convidados da gala, aturdidos, sussurravam, questionando o que acontecia. Entre eles, um murmurinho se espalhou, como se todos tentassem criar uma narrativa em torno do inexplicável. Vitória, agora pálida e quase invisível sob o olhar coletivo, parecia perceber a gravidade da situação. A sombra, ele está mais perto do que você imagina. Você e as crianças estão em perigo. Sua voz tremia com o peso do aviso. Nesse momento, o grito cortante de uma criança ecoou novamente, vindo de fora da sala. Um barulho estrondoso fez com que todos se voltassem. Clara, já em pânico, viu um homem surgir na entrada, seu rosto encoberto por uma máscara. O desconhecido parecia saído de um pesadelo. Os convidados entraram em tumulto, tentando escapar, mas a porta se fechou. O rosto de Ricardo se contorceu em reconhecimento. Ele é você! O tom de horror no seu sussurro era de arrepiar. Clara estava em choque, a mente girando. Quem era aquele homem? Ricardo! O que ele quer? A confusão se transformou em terror. O clima estava carregado de tensão. Clara se sentiu
presa na espiral de eventos que se desenrolava como um filme de horror. Então, em uma fração de segundo, o homem levantou a mão e, com um movimento rápido, tirou a máscara. O rosto revelado fez Clara dar um passo para trás. Era alguém do passado de Ricardo. Alguém que ele havia jurado que nunca voltaria. O homem sorriu, mas não era um sorriso de alegria. Era uma expressão de vingança. Surpresa, Ricardo! Eu nunca fui embora! A voz dele era fria, cortante como uma lâmina, e concessões do passado que faziam Clara questionar tudo que ela imaginava saber. O que isso significava para os filhos? Para Ricardo? Para ela? No meio do caos, o mundo ao redor de Clara desmoronou. O que ela acabara de descobrir não era apenas uma verdade. Era um fim e um começo ao mesmo tempo. Uma nova perspectiva que mudaria tudo. Quem é você? Clara gritou, a adrenalina pulsando nas veias. Mas a resposta não viria. Não agora. Com o caos se intensificando e os segredos emergindo em um turbilhão, o futuro da família, daquelas crianças, de todos, estava em jogo. E desesperadamente, Clara sentia que havia mais nessa história do que ela poderia imaginar. Era hora de encarar os fantasmas do passado de frente. E assim, sem saber o que esperar a seguir, a festiva gala se transformou em uma armadilha cheia de segredos obscuros e promessas não cumpridas. O homem à frente de todos, ainda sem máscara, tinha um sorriso enigmático. A sala estava em pânico total. Ao fundo, Clara sentia seu coração quase saltar do peito. A tensão era palpável e todos os olhos estavam fixos naquela figura sombria. O homem era uma sombra do passado de Ricardo, mas não parecia ter sido esquecido. Você deveria ter ficado longe, Ricardo. Agora, sua família está pagante pelo que você fez, disse o homem, com um tom frio, como um sussurro cortante que ecoava na sala. As palavras dele caíram como pedras e todos sentiram um peso. Ricardo, o que Anne quer dizer com isso? Clara gritou, o pânico apertando sua garganta. Ela sabia que estava em palco, mas sentia como se estivesse no centro de um furacão. As crianças estavam assustadas, ainda agarradas a Ricardo e Vitória, que agora se aproximava do marido. A expressão desesperada. Diga-lhe a verdade, Ricardo. Diga-lhes quem realmente você é, ordenou o homem, um brilho maligno nos olhos. Cale a boca. Você não tem poder aqui, gritou Ricardo, mas sua voz tremia. Clara podia perceber que esse homem não era uma mera lembrança. Ele era uma parte viva de um pesadelo que Ricardo não conseguia fugir. E então, no meio do caos, a mulher estranha com quem Clara tinha trocado olhares avança mais um passo. Ele não é quem você pensa. Ricardo, você mentiu para todos nós. O olhar dela era de determinação mista a medo. Do que você está falando? Ricardo retrucou, mas os olhos dele mostravam um vislumbre de terror. Me diga, Clara, você não percebe a conexão? Esse homem representa seu passado, Ricardo, mas é mais do que isso. A verdade está em você e nas crianças. Nesse momento, um grito cortou a sala como uma faca. Júlia, a mais velha, soltou as mãos do pai e correu para longe. Eu não quero ser parte disso. Eu quero saber a verdade. O pânico tomou conta. As palavras da mulher estranha a afetaram. Ricardo, tomado pela perda de controle, gritou: Júlia, não! Volte aqui! Mas ela já estava longe, sua figura pequena desaparecendo entre os convidados apavorados.
O homem mascarado deslizou mais para perto. Um sorriso composto de pura malícia. O que você tem a dizer agora, Ricardo? Você queria que tudo isso ficasse enterrado. Clara olhou para Ricardo. Os olhos deles estavam cheios de culpa e desespero. Ela sentiu que a revelação que se aproximava mudaria tudo. O que está acontecendo aqui? Ela perguntou, sua voz falhando. Que mentiras você esconde, Dá? E antes que pudesse terminar, a mulher estranha deu um passo à frente. Sua voz era calma, mas intensa. A verdade é que os filhos dele não são apenas parte de um legado. Eles são a chave para algo muito mais profundo. Eles não só estão em perigo, eles são o alvo. Ele nunca esteve tão longe. Os murmúrios começaram a crescer na multidão, como um incêndio que se alastra. O homem, ainda rindo, olhou para Ricardo. Eles precisam saber a verdade, Ricardo. Se você não conta, eu irei. Então, de repente, um clarão de luz ofuscou a sala e um som ensurdecedor ecoou. Todos se viraram em estado de choque. Um corpo caiu no chão. Um dos convidados havia desmaiado. O pânico se espalhando. Foi um momento de total confusão. Enquanto o caos se estabeleceu, Clara teve um vislumbre da mulher estranha se aproximando do homem misterioso. Se você fizer isso, será o fim. Não haverá escapatória para ninguém. A tensão era quase insuportável. O homem sorriu e, em um gesto repentino, sussurrou algo para a mulher estranha. Clara sentiu um frio na barriga e virou-se para Ricardo procurando uma resposta, sem saber que a verdadeira resposta estava a poucos passos. Ricardo, o que há de errado? O que você fez? A dúvida em sua voz ecoava pelo ar. O que mais poderia sair daquela sala? O que mais ele tinha escondido? E se o passado voltasse para atormentar a todos, não apenas Ricardo, mas a cada um deles? O futuro estava nos olhos de Júlia, que ainda estava longe. A sala estava imersa em um manto de segredos malditos e agora tudo poderia desmoronar. Clara sabia que nada voltaria a ser como antes. Ela olhou para a família de Ricardo e uma nova pergunta brotou em sua mente. Quem poderia realmente confiar na verdade? E se tudo que achávamos que sabíamos fosse uma ilusão? A sala estava mergulhada em um silêncio mortal, os olhares fixos no homem à frente. Clara sentia o coração disparar, uma tempestade de emoções transbordando. A tensão era quase insuportável. O homem encarava Ricardo, um sorriso de triunfo nos lábios, enquanto todos aguardavam, ansiosos por respostas. Sou? Você finalmente decidiu enfrentar seu passado? Hã? O homem cruzou os braços, como se soubesse que cada palavra sua iria ressoar profundamente. Mas eu não sou só uma lembrança, Ricardo. Eu sou a razão pela qual você perdeu tudo. Chega! Ricardo gritou, a voz tremendo. Você não pode fazer isso aqui. Eles não têm nada a ver com isso. Sua expressão era de pura dor e raiva. Mas o homem apenas riu, como se alimentasse daquela tensão. Você realmente acha que pode protegê-los? Que pode esconder seu passado? Essa casa, essa família, tudo isso não passa de uma fachada. E eles vão descobrir a verdade. O homem olhou para as crianças. Cada palavra dele uma facada, como se quisesse quebrar todos os laços que eles tinham. Clara sentiu um nó na garganta. Quem? Quem é você? Clara perguntou, com medo da resposta. O homem abandonou o sorriso, seus olhos agora frios. Meu nome é Léo, e a verdade é que eu estou aqui para fazer justiça. O murmúrio percorreu a sala. O pânico se espalhou como fogo em palha seca. Justiça? Clara sussurrou,
sentindo a pele arrepiada. Por tudo que você fez, Ricardo! Léo avançou um passo. Você destruiu vidas. Você não pode simplesmente esquecer e seguir em frente. É por isso que voltei. Por isso estou aqui. Mas eles são apenas crianças. Ricardo implorou, olhando desesperado para Júlia e Mateus. Eles não têm nada a ver com isso! E então uma explosão de som subitamente interrompeu a cena. Uma porta se abriu com um estrondo e uma mulher entrou correndo. Descontrolada, com os olhos arregalados e a respiração ofegante, Clara reconheceu-a instantaneamente. Era a mulher estranha. Não! Ela gritou, avançando sem pensar. Ele não pode saber! Não agora! O pânico na sua voz trazia um peso que fez o estômago de Clara revirar. Aquela entrada dramática fez todos se virarem. Victoria, o que você está fazendo? Ricardo gritou, mas seus olhos estavam fixos na mulher estranha, agora sem a máscara. Você tem que tirar as crianças daqui, agora! Ricardo, você não entende! Ela ofegava, como se cada palavra fosse uma luta. Ele não é quem você pensa. Ele nem é o verdadeiro Léo. Ele é... De repente, Léo interrompeu, o olhar penetrante. Você vai parar de falar, Vitória. É tarde demais. O desprezo em sua voz era claro. E Clara sentiu um frio na espinha. O que estava acontecendo ali? O ar estava pesado, com segredos não revelados, e todos os olhares se voltaram para Victoria. Mas antes que ela pudesse continuar, uma explosão de luz devido a um flash repentino do lado de fora chamou a atenção de todos. Como se a própria casa estivesse tremendo, uma onda de choque percorreu o lugar. As luzes piscaram. Depois se apagaram completamente. E no meio do escuro, um grito cortante ecoou. O vidro de uma janela se estilhaçou. E Clara pôde ver uma sombra se movendo rapidamente do lado de fora. Fuja! Clara gritou. Mas antes que qualquer um pudesse se mover, o som de passos pesados começou a invadir a sala. O homem misterioso tinha amigos. O que estava acontecendo? Os pensamentos dela eram como relâmpagos, enquanto a adrenalina pulsava em suas veias. A atmosfera estava carregada de um terror palpável. As crianças começaram a chorar e o caos explodiu ao redor deles. Ricardo, agora pálido e em estado de choque, segurou Júlia e Mateus perto, como se pudesse protegê-los de algo invisível. Vitória, o que você sabe? O que temos que fazer? A mulher, com lágrimas escorrendo, encarou Léo. A verdade não pode ser escondida mais. Eles têm que saber agora. E com essas palavras, tudo mudou. Clara percebeu que estava prestes a descobrir algo que poderia devastar o mundo à sua volta. O perigo estava mais próximo do que jamais poderia imaginar. A sala ficou envolta em gritos e desespero, mas no meio disso, Clara percebeu uma coisa. A verdadeira sombra do passado não era Lem, mas algo ainda mais profundo, escondido nas verdades que estavam prestes a ser reveladas. Enquanto a sala se enchia de pânico, Clara lembrou-se da promessa que tinha feito a si mesma. Descobriria a verdade acima de tudo. Mesmo que isso significasse encarar seus piores medos, o que mais estava por vir? E quem realmente era Léo? A sala estava mergulhada em um silêncio mortal e a tensão era palpável. Clara sentiu o coração disparar enquanto todos esperavam pela revelação. Então o homem, Léo, olhou para cada pessoa ali. Seu olhar intenso. As crianças tremiam nas pernas de Ricardo e o pânico crescia na sala. Este é o momento que você temia, Ricardo. O passado não ficou enterrado.
E agora seus filhos devem saber qual é a verdade, antes que seja tarde demais. O tom de Léo era cortante, como se ele estivesse pronto para desferir um golpe mortal. Vitória começou a chorar. Por favor, Ricardo, você precisa contar a eles antes que Léo faça isso. Você não pode deixar que eles herdem essa dor. Mas antes que Ricardo pudesse responder, um estrondo ecoou pela casa. As luzes começaram a piscar e uma sombra se moveu rapidamente pelo fundo da sala. O que foi isso? Clara gritou, sentindo um frio na espinha. O pânico se espalhou como fogo em palha seca. Léo se virou bruscamente. Seus olhos se estreitaram. Sabia que ele viria. Foi tudo o que disse antes de agitar a mão em direção a um canto da sala. Todos se viraram para ver um homem com uma máscara semelhante à de Léo aparecendo na entrada. Outra figura do passado de Ricardo. Mas antes que pudéssemos entender o que estava acontecendo, o primeiro homem, Léo, começou a rir. Você realmente pensou que me esconderia dele? A verdade é que eu sou a única pessoa nesta sala que sabe quem você realmente é. Ricardo, você não é apenas um recluso rico. Ele apontou para Ricardo com um dedo trêmulo. Você pensa que é um pai competente, mas é apenas um homem fugindo de suas consequências. A sala estava em frenesi. Murmúrios e gritos ecoavam. Clara olhou para Ricardo, que parecia paralisado. Seus lábios tremiam enquanto tentava encontrar palavras. O que você quer dizer? A voz dele saiu como um sussurro. Um desespero palpável. Léo inclinou a cabeça, um sorriso maligno se espalhando pelo seu rosto. Eu sou apenas o portador da verdade, Ricardo. Você nunca soube. Mas as crianças, ele apontou para Júlia e Mateus, são parte de algo maior do que você pode imaginar. A verdade sobre você, sobre o que você fez e sobre quem você é. A sala ficou em absoluto silêncio. Clara sentiu seu coração parar. O que significa isso? Ela gritou, sua mente girando e buscando compreender. As crianças se agarraram a Ricardo, cada vez mais traumatizadas. E então, a mulher estranha, que parecia saber mais do que deixava transparecer, tomou um passo à frente. Não, Léo, não é apenas isso. A verdade que você quer vazar vai destruir esta família. Destruir uma família? Não, Léo retorquiu. Simplesmente. Ela deve se despedaçar para renascer. Você, Ricardo, mínima ideia do que custou a estes filhos a vida que tem. E aquele momento foi quando tudo deu uma guinada. O homem mascarado atrás de Léo jogou a máscara no chão, revelando um rosto que fez Clara quase desmaiar. Era alguém que ela reconhecia. É você? Suas palavras saíram em um sussurro. O tempo pareceu congelar no instante em que Clara percebeu. O homem era um antigo rival de Ricardo, mas que ninguém imaginava que ainda estivesse vivo. Sim, sou eu. E estou de volta para acertar pontas, Ricardo. A frieza no olhar dele fez Clara tremer. O corpo de Ricardo se contraiu e tudo que ele havia trabalhado para proteger parecia estar se desmoronando ao seu redor. Você não deveria estar aqui. Eu pensei que você estivesse morto. Seus olhos se alargaram e parecia que toda a vida dele estava se resumindo a esse confronto. Mas não parou por aí. O homem agora revelado olhou para as crianças e proclamou: e elas não são suas. Não completamente. Elas são a última ligação entre mim e você. Clara ficou em choque. A verdade tinha se revelado de forma devastadora. O que isso significava? Quem eram realmente aquelas crianças? O ar era denso.
carregado de segredos e medos. O silêncio foi quebrado por Júlia. Papai, o que ele quer dizer? O que está acontecendo? E enquanto todo mundo se virava para Ricardo, Clara sentiu um nó na garganta. Os segredos que tinham permanecido enterrados estavam prestes a explodir, e as consequências seriam imensas. O que mais poderia surgir dessa história? O que a verdade realmente trazeria? O caos reinava, mas no fundo de Clara, uma sensação amarga de que o pior estava por vir a assombrava. Como se o passado estivesse se reescrevendo diante de seus olhos, ameaçando arrastar todos junto com ele. E a única certeza que Clara tinha era que a partir daquele momento nada seria o mesmo. E o destino aguardava, paciente e impiedoso, perfeitamente consciente de que a verdadeira batalha ainda estava para começar. A sala estava mergulhada em um silêncio mortal e a tensão era palpável. Clara sentia o coração disparar enquanto todos aguardavam pela revelação. Então, o homem, Léo, olhou para cada pessoa ali, seu olhar intenso. As crianças tremiam nas pernas de Ricardo e o pânico crescia. Este é o momento que você temia, Ricardo. O passado não ficou enterrado. E agora, seus filhos devem saber qual é a verdade. Antes que seja tarde demais. O tom de Léo era cortante, como se ele estivesse pronto para desferir um golpe mortal. Victoria começou a chorar. Por favor, Ricardo, você precisa contar a eles antes que Léo faça isso. Você não pode deixar que eles herdem essa dor. Mas antes que Ricardo pudesse responder, um estrondo ecoou pela casa. As luzes começaram a piscar e uma sombra se moveu rapidamente pelo fundo da sala. O que foi isso? Clara gritou, sentindo um frio na espinha. O pânico se espalhou como fogo em palha seca. Léo se virou bruscamente. Seus olhos se estreitaram. Sabia que ele viria. Foi tudo o que disse antes de abrandar a mão em direção a um canto da sala. Todos se viraram para ver. Um homem, com uma máscara semelhante à de Léo, aparecendo na entrada. Outra figura do passado de Ricardo. Mas antes que pudessem entender o que estava acontecendo, o primeiro homem, Léo, começou a rir. Você realmente pensou que me esconderia dele? A verdade é que eu sou a única pessoa nesta sala que sabe quem você realmente é. Ricardo, você não é apenas um recluso rico. Ele apontou para Ricardo com um dedo trêmulo. Você pensa que é um pai competente, mas é apenas um homem fugindo de suas consequências. A sala estava em um frenesi. Murmúrios e gritos ecoavam. Clara olhou para Ricardo, que parecia paralisado. Seus lábios tremiam enquanto tentava encontrar palavras. O que você quer dizer? A voz dele saiu como um sussurro, um desespero palpável. Léo inclinou a cabeça, um sorriso maligno se espalhando pelo seu rosto. Eu sou apenas o portador da verdade, Ricardo. Você nunca soube. Mas as crianças, ele apontou para Júlia e Mateus, são parte de algo maior do que você pode imaginar. A verdade sobre você, sobre o que você fez e sobre quem você é. A sala ficou em absoluto silêncio. Clara sentiu seu coração parar. O que significa isso? Ela gritou, sua mente girando e buscando compreender. As crianças se agarraram a Ricardo cada vez mais traumatizadas. E então a mulher estranha, que parecia saber mais do que deixava transparecer, tomou um passo à frente.
Não, Léo, não é apenas isso. A verdade que você quer vazar vai destruir esta família. Destruir uma família? Não. Léo retorquiu simplesmente. Ela deve se despedaçar para renascer. Você, Ricardo, não tem a mínima ideia do que custou a estes filhos a vida que tem. E aquele momento foi quando tudo deu uma guinada. O homem mascarado atrás de Léo jogou a máscara no chão, revelando um rosto que fez Clara quase desmaiar. Era alguém que ela reconhecia. É você? Suas palavras saíram em um sussurro. O tempo pareceu congelar no instante em que Clara percebeu. O homem era um antigo rival de Ricardo, mas que ninguém imaginava que ainda estivesse vivo. Sim, sou eu. Estou de volta para acertar contas, Ricardo. A frieza no olhar dele fez Clara tremer. O corpo de Ricardo se contraiu. E tudo que ele havia trabalhado para proteger parecia estar se desmoronando ao seu redor. Você não deveria estar aqui. Eu pensei que você estivesse morto. Seus olhos se alargaram e parecia que toda a vida dele estava se resumindo a esse confronto. Mas a revelação não parou por aí. O homem, agora revelado, olhou para as crianças e proclamou: "E elas não são suas. Não completamente. Elas são a última ligação entre mim e você." A verdade tinha se revelado de forma devastadora. O que isso significava? Quem eram realmente aquelas crianças? O ar era denso, carregado de segredos. O silêncio foi quebrado por Júlia. "Papai, o que ele quer dizer? O que está acontecendo?" E enquanto todo mundo se virava para Ricardo, Clara sentiu um nó na garganta. Os segredos que tinham permanecido enterrados estavam prestes a explodir. E as consequências seriam imensas. O que mais poderia surgir dessa história? O que a verdade realmente traria? O caos reinava, mas no fundo de Clara, uma sensação amarga de que o pior estava por vir a assombrava. Como se o passado estivesse se reescrevendo diante de seus olhos, ameaçando arrastar todos junto com ele. E a única certeza que Clara tinha era que, a partir daquele momento, nada seria o mesmo. E o destino aguardava, paciente e impiedoso, perfeitamente consciente de que a verdadeira batalha ainda estava por vir. A sala estava mergulhada em um silêncio mortal e a tensão era palpável. Clara sentiu o coração disparar, enquanto todos aguardavam pela revelação. O homem, Léo, olhou para cada pessoa ali, seu olhar intenso. As crianças tremiam nas pernas de Ricardo e o pânico crescia. "Este é o momento que você temia, Ricardo. O passado não ficou enterrado e agora seus filhos devem saber qual é a verdade, antes que seja tarde demais." O tom de Léo era cortante, como se ele estivesse pronto para desferir um golpe mortal. Vitória começou a chorar. "Por favor, Ricardo, você precisa contar a eles antes que Léo faça isso. Você não pode deixar que eles herdem essa dor." Mas antes que Ricardo pudesse responder, um estrondo ecoou pela casa. As luzes começaram a piscar e uma sombra se moveu rapidamente pelo fundo da sala. "O que foi isso?" Clara gritou, sentindo um frio na espinha. O pânico se espalhou como fogo em palha seca. Léo se virou bruscamente. Seus olhos se estreitaram. "Sabia que ele viria!" Foi tudo o que disse antes de agitar a mão em direção a um canto da sala. Todos se viraram para ver um homem com uma máscara semelhante à de Léo, aparecendo na entrada, outra figura do passado de Ricardo. Mas antes que pudessem entender o que estava acontecendo, o primeiro homem, Léo, começou a rir. "Você realmente pensou que me esconderia dele?"
A verdade é que eu sou a única pessoa nesta sala que sabe quem você realmente é, Ricardo. Você não é apenas um recluso rico. Ele apontou para Ricardo com um dedo trêmulo. Você pensa que é um pai competente, mas é apenas um homem fugindo de suas consequências. A sala estava em um frenesi. Murmúrios e gritos ecoavam. Clara olhou para Ricardo, que parecia paralisado. Seus lábios tremiam enquanto tentava encontrar palavras. O que você quer dizer? A voz dele saiu como um sussurro, um desespero palpável. Léo inclinou a cabeça, um sorriso maligno se espalhando pelo seu rosto. Eu sou apenas o portador da verdade, Ricardo. Você nunca soube, mas as crianças, ele apontou para Júlia e Mateus, são parte de algo maior do que você pode imaginar. A verdade sobre você, sobre o que você fez e sobre quem você é. A sala ficou em absoluto silêncio. Clara sentiu seu coração parar. O que significa isso? Ela gritou, sua mente girando e buscando compreender. As crianças se agarraram a Ricardo, cada vez mais traumatizadas. E então a mulher estranha, que parecia saber mais do que deixava transparecer, tomou um passo à frente. Não, Léo, não é apenas isso. A verdade que você quer vazar vai destruir esta família. Destruir uma família? Não, Léo retorquiu. Simplesmente. Ela deve se despedaçar para renascer. Você, Ricardo, não tem a mínima ideia do que custou a estes filhos a vida que tem. E naquele momento, foi quando tudo deu uma guinada. O homem mascarado atrás de Léo jogou a máscara no chão, revelando um rosto que fez Clara quase desmaiar. Era Lucas, o irmão de Ricardo, que todos acreditavam ter morrido há anos em um acidente de carro. Sim, sou eu, Lucas disse, um sorriso frio nos lábios. E estou aqui para acertar as contas. Você fez com que eu morresse. Ricardo, sua ganância me custou a vida. Um grito emergiu da garganta de Júlia. Papai, o que ele está falando? As crianças olhavam para Ricardo, confusas e apavoradas, enquanto tudo girava em uma espiral de caos. Você não pode ser! Você não estava morto! Ricardo gaguejou, quase não acreditando. Eu deveria ter morrido, mas sua traição me deixou do lado de fora, esperando por justiça. E agora, suas filhas e seu filho, eles estão no meio dessa guerra. Lucas estava furioso, a dor manifestando-se em sua voz. A sala estava em choque. Murmúrios de incredulidade se espalhavam entre os convidados. O peso da revelação pesava como chumbo, e Clara sentia suas pernas fraquejarem. Ela olhou para Ricardo, questionando, buscando um pingo de verdade em seus olhos. Não, isso não pode ser verdade. O acidente foi um acidente, Ricardo implorou, mas Lucas apenas riu. E se eu dissesse que fui forçado a desaparecer, que tudo isso foi parte de um plano que você nunca soube? O amante de sua esposa que você abandonou, ele não soube onde eu estava. E eu não aguento mais isso. As palavras deixavam Clara tonta. As crianças choravam. E o que deveria ser uma festa se transformara em um pesadelo? Então, numa reviravolta inesperada, Vitória avançou, seus olhos brilhando com a raiva. E você acha que eu não sei? Eu sabia de tudo, Lucas. Sabia que você ainda estava vivo. Eu menti para proteger nossos filhos. Era isso que eu tinha que fazer. A sala ficou em silêncio. A revelação caiu como uma bomba. O quadro estava completo, mas as respostas eram assustadoras. Clara encarou Ricardo, as perguntas queimando em sua mente. Os relacionamentos estavam abalados, as alegações perigosas e a verdade. Uma guerra que se desenrolava bem diante deles. Mas uma nova sombra começou a se formar na entrada. Outra pessoa. Um novo personagem. Algum segredo mais profundo. Clara se preparou,
mas não sabia o que mais poderia surgir. O que mais ainda estava escondido nas sombras? O que mais poderia entrar em suas vidas? E agora, quem poderia realmente confiar na verdade? Clara respirou fundo, seus olhos fixos em Lucas, o irmão de Ricardo. O ar estava pesado com emoções, e a confusão na sala só aumentava. O entrelaçar de segredos tornara-se um labirinto, e as crianças, mergulhadas em pânico, olhavam com expectativa por respostas. O que poderia ser mais devastador do que tudo que já ouviram? Você se escondeu a vida inteira, Ricardo! Lucas gritou, sua voz ecoando nas paredes da mansão. Mas agora é hora de encarar a verdade. Ricardo, preso entre dor e raiva, parecia não saber como reagir. Naquele instante, Clara percebeu que, independente do que revelasse, o peso dos segredos era um fardo que todos precisariam carregar. Verdade? Que verdade? Clara perguntou, tentando romper a tensão. O que mais está escondido? Victoria, com lágrimas escorrendo pelo rosto, tentou intervir. Não é hora para isso, Lucas. As crianças são inocentes. Você não vê que isso vai destruí-las? O que vocês estão fazendo? Júlia, desesperada, vociferou. Papai, quem é esse? O que está acontecendo? O olhar dela era de pura confusão. E Clara sentiu um aperto no coração. É melhor a gente sair daqui! Ela exclamou, puxando as crianças para mais perto. O ambiente estava numa explosão de emoções descontroladas. E ninguém sabia quem estava no comando. Mas antes que qualquer um pudesse se mover, Lucas fez um gesto. Não! Vocês precisam saber a verdade. As crianças têm direito a conhecer a origem delas. Ricardo não conseguia mais suportar a pressão. Chega! Eu já perdi tempo demais! As coisas precisam mudar agora e não por causa de você. Ele se virou para as crianças. Júlia, Mateus, eu amo vocês. Isso é tudo o que importa. A mão de Clara se moveu até o braço de Ricardo, um gesto silencioso de apoio. Ele estava decidido e Clara já poderia sentir o alívio começando a brotar, não importando quão dolorosa fosse a verdade. É verdade, e por favor me escutem, Ricardo começou, a voz trêmula. Tudo isso começou com uma mentira. Um jogo que começou antes mesmo de vocês nascerem. Ele respirou fundo, olhando fixamente para os filhos. Mas prometo que vou fazer o que for preciso para te proteger. Os murmúrios na sala diminuíram. Léo e Vitória se entreolharam, ambos tensos, e quando Ricardo se virou para Lucas, as chamas de um conflito interno começavam a se apagar. Se você quer vingança, que seja! Mas não usará meus filhos, Lucas. E nesse instante, um novo sentimento permeou a sala. Um entendimento. O que estavam enfrentando não era apenas vingança ou dor, mas a construção de uma nova narrativa. Não há mais espaço para mentiras. Clara interveio, sua voz determinada. Precisamos nos unir. Se a verdade é tão dolorosa, que seja. Mas a união é o que vai nos salvar. Precisamos enfrentar essa sombra juntos. As palavras de Clara reverberaram na sala, enquanto a tensão pairava no ar. Ricardo, olhando para as crianças, começou a acenar a cabeça. Ele e Clara estavam prontos para enfrentar o que viesse. Juntos. Naquela noite incrível, o manto da verdade começava a se desdobrar e as sombras do passado eram iluminadas pela luz da solidariedade.
Compreendendo que as feridas precisavam ser tratadas, eles se voltaram uns para os outros. Ricardo, Lucas, Vitória, Clara e as crianças, todos unidos em busca de uma nova esperança. O que será que o futuro reservaria para eles? E como as sombras do passado moldariam o próximo capítulo em suas vidas? Esse culminar de revelações prometia um novo começo, e a história deles só estava começando. Agora, só falta uma última coisa. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que virão. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar nossa comunidade a crescer. Não espere nem mais um segundo para compartilhar esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Adoramos ouvir suas reações, então inunde a sessão.